Aula de número 14, vamos avançando, artigo 12. Vamos estudar o artigo 12 da Lei de número 9.307 e no artigo 12 a gente traz como tema: quando é que o compromisso arbitral é anulado? Há possibilidade do compromisso arbitral ser anulado? Vamos ver? Então, seguindo aqui, no artigo 12, fala que sim, extingue-se o compromisso arbitral. E aí a gente vai, então, ver aqui em que momento que esse compromisso arbitral pode, falhar, ser nulo, ser anulado. Artigo 12 trata desse tema. Então vamos prestar atenção, porque a gente tem que ter um compromisso, eu já ia falar algo meio que redundante aqui, um compromisso com um compromisso arbitral. Não seria essa a palavra. A gente tem que ter uma atenção com o compromisso arbitral para que ele não passe por isso daqui. Vamos lá então, artigo 12 está aqui na íntegra, a nossa lei, e no inciso 1 diz: escusando-se qualquer dos árbitros. Aí a gente está falando de arbitragem institucional. Quando está no plural árbitros, é porque é uma arbitragem institucional. Porque nós temos duas modalidades. Já repeti isso nas outras aulas, vou repetindo para a gente ir realmente entendendo cada artigo. Um árbitro autônomo, ad hoc, de 3 árbitros em diante, aí já nós estamos falando de arbitragem institucional. Escusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar substituto. Então, olha só uma possibilidade do compromisso arbitral ser nulo. Veja que nós estamos tendo um entendimento que o compromisso arbitral é algo que exclui o poder estatal. Não tem possibilidades mais das partes levarem o litígio para ser solucionado no poder judiciário. Não tem mais como. E a gente está enfatizando isso, falando sobre isso firmemente. E aqui a gente vê algumas possibilidades de o compromisso arbitral ele perder então a validade. Nesse momento aqui, no inciso 1 diz que se um dos árbitros ele recusar antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar substituto. Então, o árbitro não aceitou a nomeação e as partes falaram: tem que ser com o árbitro João, não quero outro, não aceito o substituto. Só que o árbitro João falou bem assim, antes da nomeação. Antes da nomeação. Por que antes da nomeação? Se uma vez ele aceitou, foi nomeado, foi convencionado o compromisso arbitral, o árbitro João não pode mais excusar-se, tá? Ele tem que dar continuidade ao processo, tá? A não ser por outros meios que a gente vai ver aqui que há a possibilidade de uma desistência ou falta dele. Mas vamos com calma. Então, antes da nomeação, e as partes falaram, não quero substituto, pronto, o compromisso é anulado. As partes, não é uma das partes. As duas têm que concordar também. Então, vai prestando atenção nas regras, com muita dedicação, para você não perder, porque numa leitura rápida, talvez você não entende essas questões pormenores, né? Aí no inciso 2 diz, aqui tem uma causa óbvia, né? Falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos árbitros, desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto. Então, no inciso 1 a gente viu que o árbitro, antes da nomeação,
excusou-se, certo? No inciso 2, a gente já está vendo uma falta dele. Falecimento ou ficando impossibilitado. E a mesma coisa aconteceu no inciso 1. E as partes, as duas, não aceitaram o substituto. Então, o compromisso arbitral pode ser anulado e segue para o Poder Judiciário resolver, tá bom? Ou, se as partes também decidirem levar para um outro árbitro, isso cabe à decisão das partes. A gente tem que prestar atenção que sempre prevalece a autonomia das partes. Se elas decidem levar para outro árbitro ou para outra instituição arbitral, então leve, é válido e façam ali o seu compromisso, ok? Inciso 3 diz, tendo expirado o prazo que se refere o artigo 11, inciso 3. Deixa eu ver aqui com vocês no que se refere o artigo 11, né? Deixa eu abrir aqui a lei. A lei já está aqui, deixa eu ver agora para ela aparecer aqui. Apareceu, muito bem. Então, artigo 11, no inciso 3, vamos ver o que diz aqui. Poderá ainda o compromisso arbitral conter. Isso a gente viu na aula, né, passada. Inciso 3, o prazo para apresentação do quê? Da sentença. Então, o que significa isso? Tirando a lei de novo, tendo expirado o prazo que se refere ao artigo 11, inciso 3. O que se refere lá? O prazo para dar a sentença. Expirou. E aí o que acontece? O compromisso arbitral vai ser ali anulado. Desde que a parte interessada, mas ainda tem algumas coisas. Desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, ou seja, o árbitro autônomo que trabalha sozinho, ou o presidente do tribunal arbitral, aquele com os árbitros associados, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para a prolação e apresentação da sentença arbitral. E ainda tem esse porém. Mas o mais importante aqui é a gente entender que... Opa, deixa eu só voltar aqui. Isso. É a gente entender que há possibilidades e essas possibilidades, elas são pequenas. Eu acho que a parte mais importante é essa. As possibilidades de anulação de um compromisso arbitral ou da cláusula compromissória, principalmente a cheia, são pequenas. E quando a gente tem esse alerta que traz aqui nessa aula, que as possibilidades são pequenas, são casos assim especiais, a gente tem que saber que o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória cheia, ela tem uma validade e uma força para fazer com que as partes não tenham mais opção de levar para o poder estatal. Não tem. Está anulada as possibilidades. Se tentar levar, a parte prejudicada pode entrar com a reclamação ao juiz togado, apresentando o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória, e este vai determinar que se resolva na arbitragem, porque ali tem um compromisso arbitral, porque ali tem uma cláusula compromissória. Então, eu acho que nessa aula, o mais importante é a gente entender isso, que as possibilidades são pequenas, mas há possibilidades, e essas são as possibilidades, tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula.